visitas, como eu disse, importantes, né? Pessoas que podem certamente nos auxiliar em boas reflexões aqui hoje. Nosso querido Diomar, já muito conhecido da população sorrisense, lá do Bom da Vida. Bom dia. Vou começar aqui pelo meu ladinho, né? Tudo Bom bem? dia, minha amiga. É uma gratidão imensa poder estar com vocês aqui nos estúdios da Voz do Povo. Eu que estou aqui junto já há mais de 5 anos, todos os dias, 10 para as 7 da manhã, com o lado bom da vida, né? Fantástico, seja bem-vindo. E junto com ele, ninguém menos do que o palestrante que hoje brinda a Ipiranga, é isso? Ipiranga do do Norte, com a sua presença, querido Lacordaire. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos, caros rádio ouvintes. É uma alegria muito grande estarmos de volta a essa majestosa cidade de Sorriso e a região. Ele contava histórias de uma época que nem eu tinha notícias de Sorriso ainda. O senhor já tem muita vivência aqui nessa cidade, então, nesse chão aqui, né? Desde a década de 80, nós temos tido a oportunidade, em nome da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, ter visitado aqui a cidade e a região, trazendo uma mensagem de consolo, de alento, de esperança. Essa é a grande proposta da doutrina espírita. Fantástico. Qual é o tema da palestra, das falas hoje para Ipiranga do Norte? Hoje estaremos trabalhando a depressão, a cura espiritual da depressão. Por que a cura espiritual da depressão? Primeiro porque Deus não cria ninguém coitadinho, nem incapaz, nem doente. Então nós somos saúde, nós nos adoecemos. Tanto é que a própria Organização Mundial de Saúde coloca que não existem doenças, existem doentes. Cada pessoa com o seu padrão mental, com a forma como nós pensamos, nós estaremos estimulando o equilíbrio do metabolismo ou desestimulando ou desarticulando e gerando a doença. Então, a cura espiritual, porque quem fica doente é o espírito. Então, nós somos um ser pensante. Sócrates já dizia que nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo. E a vida na Terra é uma estação. Todo mundo está aqui de passagem. Alguém chegando, alguém saindo. Mas quem pensa é realmente esse ser inteligente que é o espírito. E conforme nós pensamos, nós estaremos estimulando neuroquimicamente o nosso cérebro na produção do equilíbrio ou da desarmonia do nosso próprio corpo, né? Porque a mente da gente é igual ao estômago. O estômago precisa de alimento sólido e líquido. E a nossa mente são pensamentos. Como você colocou agora mesmo, né? Nas falas do Freud? Do Freud, não é? Que ele Sim. coloca. Ainda a ciência não inventou nenhum remédio, né, que possa substituir os pensamentos positivos, de estímulo, de coragem, de confiança, né? E cada ser precisa se empenhar em melhorar isso em si próprio, não é? Porque pensamento, a gente até capta alguma coisa, mas no geral nós geramos, é isso mesmo? Isso. E antecedendo a todos esses pensadores, nós temos o maior psicólogo da humanidade, que ele é tão grande que, segundo Ernesto Renan, que a história da humanidade não coube, ele a dividiu antes dele e depois dele, que é Jesus Cristo, não é? Então ele já colocava justamente amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a si, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então as nossas ações, ela, dentro da lei de causa e efeito do universo, volta para a gente. Então o bem que você faz, você está fazendo primeiro a você mesmo, e o mal que a gente faz também volta para a gente. Agora a opção é de cada um. Teria como a gente mensurar ou refletir, pelo menos, a respeito do porquê do aumento dos casos de depressão, desse volume de pessoas sofrendo desse mal pelo mundo afora? Sim, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde, ela já faz um prognóstico, né, do alto índice agora de depressão, de fobia, de ansiedade. Então essas síndromes, né, essas doenças, ela vem se alastrando cada vez mais, porque nós estamos vivendo um momento onde o homem e a mulher tecnológico, né, hoje o advento da internet, o Facebook, né, o WhatsApp, né, o TikTok, tantas outras, né, redes sociais aí. Então, muitas vezes a gente está perto de quem está longe e nós estamos longe de quem está perto. Então, nós estamos vivendo um momento do ter humano em detrimento do ser humano. Então, são valores que não caem de moda. Os valores éticos, os valores morais, você está dando atenção ao seu filho, aquele professor dá aquela aula com aquela consciência de que ele está diante de alguém que nesse momento é um aluno, mas é um cidadão do universo. Então nós estamos vivendo este momento da sociedade como um todo, uma tentativa de descaracterizar os valores, as instituições, os valores da família e assim sucessivamente. E, em virtude disso, nós
com raras exceções, né, estamos vivendo este momento em que muitas vezes não estamos nos dando nas relações. E ao não nos darmos, vem o vazio existencial e vem a culpa. Então a gente passa a querer compensar, dar coisas, né? O filho, eu quero dar o melhor tênis, eu quero dar a melhor escola, eu quero dar ali o melhor celular, mas esquecemos que aquilo que é o melhor, que é uma relação saudável, são as orientações, e às vezes nós deixamos isso terceirizando e robotizando as relações. Então daí realmente o alto índice de suicídio, principalmente em crianças nos nossos dias. Essa atitude, essa escolha, ela precisa partir mais de quem já está há mais tempo andando por aqui, né? Dos adultos em relação às crianças, aos adolescentes. Sim, é verdade. Há uma lei da física que diz que quem tem mais dá para quem tem menos. Não é? Às vezes nós nos escondemos dentro de certo desculpismo. Olha, a sociedade está assim. Mas dizia o grande poeta baiano, Castro Alves, que a sociedade é a somatória de todos nós. Nós somos a sociedade. Né? Mahatma Gandhi, ele que, com um pensamento, veja, ele libertou a Índia do maior exército da época, era o exército britânico, com um pensamento da não violência. Então ele diz assim, seja você aquilo que você espera do mundo. Então seja você a paz que você espera do mundo. Então é importante que nós entramos numa autoconsciência social, porque nós temos a consciência pessoal, você sabe quem você é, você sabe das suas responsabilidades, mas muitas vezes nos falta consciência social. Por isso que a gente vai ver os desvios de verbas públicas. Então a pessoa que tem a consciência social, ela vai pensar, olha, se eu faço isso, esse dinheiro vai faltar amanhã no pronto-socorro, vai gerar, inclusive, a mistanase, porque o que é? Nós temos a eutanásia, né, que é a pessoa que leva o outro ao óbito, e a mistanase. A mistanase são as pessoas que estão morrendo na fila do SUS, e nós somos responsáveis por isso. Né? Então, hoje a gente vê quantos que estão aí padecendo na fila por falta de uma cirurgia. Por exemplo, um exame de mama. Né? Então, nós estamos vendo esse momento, a responsabilidade é de todos nós. Mas a gente fala assim, não, isso aí é dos políticos. Uhum. Mas quem que é o político? Senão o cidadão que eu votei, você votou, para estar sendo representante do povo. Então, a responsabilidade ela é de todos nós. Assumir responsabilidade não é uma ação fácil, né? A gente estava lendo um pouco, até hoje pela manhã, por acaso, que a maioria não quer de fato a liberdade, né? Pela responsabilidade que ela traz. A gente diz que quer ser livre, porém... Isso tem um preço, é verdade. Você veja que é o que o Cristo coloca, né? Conheça a verdade vos libertará. Porque a verdade, primeiro começa com você mesmo. Porque não adianta eu falar para meu filho não fuma se eu estou fumando. Não mente se eu fico mentindo. Então, quando eu entro no conhecimento, na verdade, primeiro, a verdade conhecida, a verdade sentida e a verdade vivenciada. Porque você vai encontrar médicos que fumam. Então, ele não tem a ausência do conhecimento o quanto a nicotina ou o alcatrão é nocivo. Uhum. Então, o que falta para ele? A verdade do sentir, ou seja, digerir aquilo que eu conheço. Então, nós sabemos que a responsabilidade é de todos nós. E toda opção, ela implica em abrir mão de alguma coisa. Você ser diferente, você fazer o diferente, é algo que incomoda. Por exemplo, outro dia eu estava onde eu trabalho, eu vi quando duas pessoas que se conheciam, um disse, olha, eu vou fazer um churrasco no final da tarde, no sábado. Vamos lá. Ele disse, não, eu não posso. No sábado da tarde eu vou levar meu filho para a catequese. Eu falei, que bobeira esse negócio de religião. Pois meu filho, quando ele crescer, ele vai escolher a religião que ele quiser. Eu não disse nada, mas eu fiquei pensando. Será que esse pai vai esperar o filho crescer para escolher a escola onde ele vai estudar? A vacina que ele vai tomar? Então, por que aqueles valores... são valores que não caem de moda, são os valores éticos, os valores morais, nós deixamos em segundo plano, ou terceirizamos. Né? Precisamos tratar disso dentro da nossa casa, né? Com quem nós amamos de verdade. Contribua conosco, Diomar, aí nessas falas, nessas reflexões. Ele está tão quietinho, né? Estou ouvindo o nosso psicólogo, lá que é psicólogo, né? então Show, ele traz para a gente esse conhecimento do neuro, né? Da nossa psique humana, e faz com que a gente reflita em muitas coisas. Sem dúvida. Então, hoje é um grande dia para Ipiranga do Norte e toda a região, que a Sorriso FM chega num
estava em Itapurá ontem, foi uma grande palestra lá na Câmara, agradecendo desde já ao presidente da Câmara de Itapurá, que cedeu, e antecipadamente ao presidente da Câmara de Ipiranga do Norte, e todos os vereadores que também cederam espaço lá, onde vai ser esse encontro maravilhoso hoje à noite, às 8 horas lá. Porque é uma palestra de interesse público, né? Sim. Como você mesmo colocou muito bem, hoje mais do que nunca, todos nós passamos pelos desafios, né? Quem de nós não temos uma dor, um sofrimento a ser trabalhado? Principalmente neste momento pós-pandêmico, né? Também foi um fator aí que pesou para muita gente, não é? É verdade. Quantos lares foram visitados pela orfandade, pela viuvez, não é? E aí a gente vai perceber que você está se restabelecendo emocionalmente, afetivamente, é um desafio, né? Outro dia, ouvindo uma senhora, ela diz, olha, a maior dor que eu tive, além do Covid, que estava visitando todo mundo, mas foi você não poder estar ali dividindo, dando um sepultamento digno a uma pessoa que você tem muito dela em você, Sem e você sabe despedir que ela também está levando muito dela com ela do que você tem com a convivência. Ela falou, meu esposo, mais de 40 anos de convivência, de repente a gente foi pego por essa surpresa, então essa dor me acompanha, né? E ela dizendo, eu tenho um sentimento de culpa, como se eu não pudesse dar a ele aquilo que ele merecia. Então, quantos de nós, por uma questão de ponto de vista, né, ficamos às vezes nos culpando, nos exigindo, né? E isso é o que gera as doenças. Por exemplo, a depressão, ela está muito ligada ao movimento de culpa. A pessoa que tem dificuldade de deixar o passado passar. É como se ela ficasse querendo tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Eu posso tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. E ela não vê. Porque outro dia eu lendo um artigo, o articulista ele encerrou o artigo dizendo assim, cada dia uma página em branco, para que você possa escrever algo novo ou reescrever o que não ficou muito bem. Eu achei muito interessante. Chique. E é verdade, Muito né? bom. Então aí você entra no presente, no aqui e agora. E às vezes a gente fica numa relação pendular, ora no passado, que é a pós-ocupação, ora na pré-ocupação, que aí vem a ansiedade, vem o medo, vem a insegurança, né? No dia a dia, nunca é demais a gente lembrar ações que sejam positivas nessa construção. Porque isso é pessoal, são escolhas que você faz o tempo inteiro. Como é que eu vou usar o meu tempo? O que o senhor nos diria, então, nesse sentido? Para quem passa os dias, a maior parte do tempo, muito ocupado com tudo para fazer aí. Sim, é verdade. Às vezes a gente fica numa fazeção de coisas e não se faz com aquilo que está se fazendo. A gente chama de a síndrome de Maria e Marta. Há uma passagem do Evangelho que ela é muito interessante. Conta-se que Jesus foi à casa das irmãs de Lázaro e Maria imediatamente se acercou de Jesus e bebeu a sabedoria do mestre. Receber a visita. Justo, mesmo, né? Porque aquele momento, portanto, é uma visita. Visita é temporário. E Marta estava na fazeção de coisas. Tanto é que ela, inclusive, adverte o Cristo. Mas, Senhor, o Senhor não vai fazer com que Maria me ajude? Ele disse, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, nós estamos vivendo um momento justamente esse, dessa síndrome. Nós estamos cada vez mais numa fazeção de coisas, é onde gera toda essa ansiedade, né? Gera essa insegurança, e deixamos de investir naquilo que nos traz serenidade, naquilo que nos traz paz, que nos traz consciência tranquila, não é? Que é o que o Cristo coloca, não amontoeis tesouros onde a traça corrói e a ferrugem consome, o ladrão rouba. Os tesouros reais são os tesouros do Espírito, porque o que a gente leva? A vida que a gente levou. Então, como que eu vou estar no mundo espiritual? Conforme eu estou aqui agora, né? Por isso que Francisco de Assis, quando estava carpindo o jardim, Frei Leão chegou, paizinho, quando a morte chegar, por exemplo, agora, o que o senhor faz? Ele disse, nada, eu continuo carpindo o jardim. Então, aquela pessoa que tem a autoconsciência do que ela está fazendo é o melhor naquele momento. Então, daí vamos perceber que quem não é solidário tem a solidão. Então, quem tem solidão é porque também não está sendo solidário. Então, você veja, hoje os filhos estão tudo indo para fora, né? E aquele casal, o pai e a mãe, que o projeto deles estava focado nos filhos, deixaram de perceber que eles vão ganhar o seu próprio voo. E aí fica justamente naquele vazio existencial. Aí entra depressão,
entra o pânico, entra a insegurança, ou então entra aquele padrão da mãe canguru, né? Que quer manter o filho tudo dentro da bolsa, não deixa, quer manter aí do lado, e muitas vezes podando o voo do próprio filho. Não pode, né? Falinha de cidadão, né? O José Vilmar mandou um recado, diz: olá, bom dia, Marlene, toda a bancada e todos os ouvintes. Grande filósofo, isso é muito bom. Tá falando, acho que do senhor Lacordaire aqui, né? Uma aula prática de conhecimentos. Ele está agradecendo aqui. Gratidão. E mandando os abraços, né? Pra gente aí pensando num fecho, eu vou voltar com o colega Diomar aqui para falar mais um pouquinho para a população de Ipiranga e região. É um momento realmente para se aproveitar a presença, né, desse grande filósofo, como disse o colega ouvinte aqui, né? Verdade, Marlene. É o momento da gente criar esse hábito de investir um pouco em nós. De conhecimento e uma oportunidade gratuita. Não tem custo nenhum. Basta ir lá. Na Câmara de Vereadores de Ipiranga. Ipiranga do Norte, exato. Que horas hoje? 20 horas? Às 20 horas a palestra. 20 horas, muito bem. E o tema é, como já colocava para nós aqui o senhor Lacordaire, é depressão. É, né? A cura espiritual da depressão. A cura espiritual. Essa cura é possível? Claro que é possível, sim. Por que é possível? Porque a doença ela vem em função dos nossos padrões mentais. Conforme eu penso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Né? São padrões mentais de vitimização. E o que acontece? Nós moramos numa casa maravilhosa, divina, que é o corpo, é uma casa psicotrônica. Porque ela obedece os impulsos mentais, né, do nosso cérebro, do espírito. Hoje a gente tem a Alexa. Né? Alexa, liga o ar-condicionado. O cérebro é a mesma coisa, é a Alexa de Deus em nós. Então, quando você diz assim, eu não quero nem pensar, o cérebro ele obedece tudo que o dono manda. Então, quando eu digo, eu não quero nem pensar, eu já estou metaprogramando, usando um termo da neurolinguística, futuramente, qual que é a doença que ajuda a gente a não pensar? Então, futuro candidato ao Alzheimer. Eu não quero nem ver. Aquela pessoa que tem um padrão mental. Não quero nem ver. Ela não quer ver os problemas, não quer ver aquilo que... Ou seja, tem até um pensamento na psicologia, diz assim, o que você está vendo em você, que é seu, e que você não quer ver? Então, no fundo, eu estou fugindo de uma autorresponsabilização. Eu estou fugindo do trabalho que dá eu cuidar de mim mesmo. Que foi para isso que a gente veio, no fim das contas. Não tem como terceirizar, né, Marlene? Verdade. Não é? É por aí. Então, você veio para cuidar de você mesmo. Aliás, desde a nossa criação, Deus já nos criou, não foi para Ele, porque Ele é o dono de tudo. Nos criou para nós mesmos, nos deu para nós mesmos, para a gente cuidar da gente e fazer a evolução. Não é? Então, a pessoa que tem um padrão mental diz assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta. Ela está estimulando o cérebro, e o cérebro ele foi criado para trabalhar mais com menos. Por exemplo, você está usando o computador. Se você não o utiliza, o que a tela faz? Ela entra em descanso. O cérebro também. Então, é como se ele falasse assim para você, não vou nem exigir de você, porque você não vai dar conta mesmo. Então, quando você precisa de uma elaboração mental mais refinada, você não vai conseguir. Então, a doença ela vem em função desse desalinho mental. Agora, como que eu posso ajudar? Não tem como eu deletar a minha mente, mas tem como reprogramar. E uma outra questão, e a psicologia e a doutrina espírita nos coloca, que ninguém está onde está, com quem está, por acaso. Aliás, acaso e milagres não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso ou milagre, nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Não consigo ver, então é sobrenatural. Não consigo entender, é sobrenatural. Por exemplo, nós não estamos vendo aqui as ondas hertzianas, as ondas de rádio e televisão mas que estão aqui. Mas a gente está chegando em casa. Mas sabe, então, muitas vezes é uma preguiça mental. Eu tenho preguiça de pensar. E aí a cura espiritual vem dessa reprogramação. O Cristo, por excelência, foi realmente aquele que nos ajudou profundamente nessa reprogramação. Quando ele diz assim, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Falando o seguinte, não existe ninguém incapaz, potencialmente falando. Vai trabalhar para isso. Então ele diz assim, que brilhe a vossa luz, ou seja, nós somos luz. Então por que eu estou em treva? Porque eu não estou acessando a luz que eu sou. Então nós somos saúde. Então a doença vem em função daquele padrão de saúde que eu estou deixando de exercer. Da mesma forma como a dona de casa ou o dono de casa vai ao supermercado, não leva qualquer tomate. Por quê? Além de levar o alimento, ele quer levar a saúde. Então, da mesma forma, a vida é um grande supermercado. Se você não tem aquela pessoa que chega para você, não vai dar certo, não consegue, não. Então, sai dessa pessoa.
Consumir o que nos faça bem, Isso. inclusive nos relacionamentos. Isso. Porque, inclusive. Porque, né, nesse caso, isso. né? Semelhante atrai semelhante, não é verdade? Então, começa a reprogramar para que você faça uma mudança positiva. Eu acho muito interessante a oração de Francisco de Assis. Hoje é o dia dele, inclusive. Hoje é. É, hoje, Opa, dia 4 o de pobrezinho outubro. de Assis. Então, muito interessante que eu, por muito tempo, eu achava que a oração de Francisco de Assis era para eu fazer para os outros. Senhor, fazer de mim instrumento da sua paz, para eu sair abraçando, beijando todo mundo. E não é. Como toda mensagem do Cristo, e é uma mensagem de excelência, ela é intimista. Então, a mensagem de Francisco é um verdadeiro ciclo virtuoso para que eu analise onde eu estou num ciclo vicioso e eu faça a mudança. Por exemplo, Senhor, fazer de mim instrumento da sua paz. Não tem momento que a gente fica brigando com a gente. Eu fui visitar uma amiga e ela não me percebeu a hora que eu cheguei. E foi justamente a hora que ela deixou cair os papéis, o grampeador no escritório dela. Ela já desceu e falou, mas eu sou uma burra mesmo, eu sou uma desastrada. Como ela não me viu, a hora que ela levantou, uai, você está aí? Eu fui, estou aqui, sua burra, sua desastrada. Ela falou, por que você está me xingando? Não estou te xingando, eu estou fazendo eco, repetindo o que você falou. Olha o que ela disse. É verdade. Eu tenho o vício de me maltratar quando eu erro. A gente não percebe, não presta Isso. atenção, né? Estamos sempre desligados disso. Isso. Então, a importância que tem. Outro dia eu ouvi uma senhora falar assim, hoje eu estou de um jeito, se o carro do lixo passar, eu me jogo dentro. Minha Olha aí. nossa. Então, onde houver ódio dentro de mim, que eu leve o amor. Onde houver ofensa dentro de mim, que eu leve o perdão. Então, aí nós vamos entender que a saúde vem desse bom trato que eu me dou. Lindas palavras, palavras bondosas e que curam, né, Diomar? Verdade. Maravilhoso. Gente, eu preciso agradecer, eu gostaria de ficar aqui 2, 3 horas, 4 horas falando, mas não dá. Temos aí uma pauta para cumprir, mas queremos reforçar o convite hoje, então, 20 horas, Ipiranga do Norte, toda a comunidade regional convidada, né? É na Câmara Municipal. Na né? Câmara. Vamos trabalhar de uma forma realista, mas profundamente otimista, como é a mensagem do Cristo, a mensagem também da doutrina espírita, que tem uma visão de orientar, consolando e consolar orientando, porque a dor volta. Então, como que eu posso, quando voltar, o que eu posso fazer de melhor? Fantástico. Muito obrigada pelas Nós que falas agradecemos. maravilhosas. Obrigado, Marlene. Bom, muito obrigado à equipe toda da Sorriso FM, a região que nos ouve. Esperamos hoje à noite lá em Ipiranga do Norte, com o nosso Lacordaire na Câmara Municipal. Desta vez, Sorriso não está na agenda dele. Não, mas é pertinho para ir lá. Sorriso. Bora lá, dá um pulo em Ipiranga, gente. Pega a via aí. Tá show. Obrigada, muito Gratidão, obrigada. Marlene. Satisfação em revê-los aqui nos estúdios.